Gravando, vamos lá novamente. Então, o que seria essa terminologia? Quando a gente fala de suite, né? Se a gente for olhar ao pé da letra aqui, é uma palavra em inglês, significa terno, tá? E pediatra vem de pediatria, tá? Seria um terno pediátrico, se a gente fosse passar literalmente para o português, tá? Terno pediátrico. Então, vamos lá. Terno de roupa mesmo, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que tudo começou com o programa espacial da Rússia, tá? Então, foi observando o programa espacial da Rússia, que a Rússia usava para impedir que os seus astronautas perdessem massa muscular no espaço, tivessem osteopenia, e que eles criaram essa roupa porque a roupa em si vai dar uma certa resistência muscular, tá? Vai fornecer esse trabalho muscular e impedir com que esses astronautas eles tivessem essas consequências de ficar muito tempo no espaço, tá? Então, em 1971, o Penguin Suit foi desenvolvido, que é o nome da roupa da Rússia, dos astronautas russos, tá? Foi desenvolvido pelo programa... Oi, Manu. Programa espacial da Rússia, que esses astronautas, eles... o ideal, o objetivo da roupa em si ser pesada, tá vendo? Em não deixar eles ficarem sem gravidade, né? Prendia ao chão, porque queriam neutralizar os efeitos nocivos do quê? Da hipocinesia, né? Da falta de gravidade, né? Todos aqueles efeitos que eles iam acabando por ficar muito tempo no espaço, o corpo se ia degenerando por causa disso, né? Então essa roupa ela era adaptada para impedir isso, para dar mais resistência e impedir que havesse tanta, quando ele chegasse na Terra, tivesse tanta osteopenia até osteoporose. Então, vamos lá. Pensando no objetivo da roupa, é que observaram, que começaram a imaginar que o efeito que os astronautas tinham no espaço era semelhante ao efeito que uma criança com paralisia cerebral ia ter aqui conosco, né? Porque ela não se movimentava, ela acabava tendo hipotrofia, né? Então, pensando se evitar essas consequências, acabaram adaptando essas roupas para tratamento em si. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala suíte, que seria esse terno, essa roupa desenvolvida por esse programa espacial russo, foi o primeiro passo para as pessoas começarem a pensar na construção desse equipamento para as crianças com PC aqui, né? Porque, no entanto, o suíte limitava o movimento dos astronautas e era difícil de ser vestido. Então, uma roupa que era difícil, limitava tanto o movimento, não poderia ser totalmente usada pelas crianças, então ela teria que ser adaptada. Mas a ideia da roupa em si, promover essa estímulo de resistência, estímulo de força, né? Estímulo até de equilíbrio, porque é uma roupa pesada e a criança tem que se equilibrar, perdão, o astronauta e a pessoa que usa, o indivíduo que usa, tem que se equilibrar para usar, os objetivos eles queriam pegar, né? Então, vamos lá. Então, a partir que se visualizou o objetivo, o que eles fizeram? Né? Eles começaram a adaptar. Então, o Pedit Suite, que é essa vestimenta para criança em si, ela foi adaptada e se tornou uma vestimenta ortopédica, macia e dinâmica, né? Então, ela tinha que ser dinâmica, a criança tinha que usar, o adolescente teria que usar e teria que facilitar os movimentos, e não só impedir, né?
Então, que jeito que era essa vestimenta? Então, se consistiu de um chapéu, de um colete, calção, joelheiras, calçados adaptados, interligados por bandas elásticas. Essas bandas elásticas que vão dar resistência, né? É como se fosse um elástico de resistência. Para a criança se mover, ela tem que vencer a resistência do elástico. Então, se a gente olhar aqui na foto, a gente vai ver exatamente a composição da vestimenta, baseado na roupa dos astronautas russos, tá? Então, foi baseado no objetivo que aquela roupa tinha que promover, que tinha que prevenir toda aquela hipocenesia dos astronautas, que eles fizeram a roupa voltada para terapia para criança, tá? Então, como é que era? Tinha um chapéu, né? Esse chapéu ele é interligado aqui por bandinhas elásticas, então facilita ou dá resistência para o movimento de cervical, né? Tá vendo? Cruza o elástico, né? Vem quadril, vem joelho, tá? Mais para frente a gente vai ver. E é composto, você pode sim utilizar só a roupa, né? Sem a gaiola, ou utilizar com a gaiola para meio de terapia que você quer, por exemplo, só de estar com a roupa já oferece resistência. E quando você quer aumentar a sua gama de recursos, você quer facilitar ou até mesmo o princípio do Bowlby de inibir certos movimentos, você vai utilizar a gaiola, né? Então, a gente vai ver mais para frente. Então, o componente da terapia de Pedit Suite envolve a roupa, né? A gaiola e todos os outros recursos que a gente tem que utilizar sempre com esse objetivo, tá? De melhorar o quê? Facilitar a movimentação, melhorar a resistência, impedir atrofia, impedir hipotrofia, tá? Então, é para facilitar essa movimentação. Vamos mais aqui. Então, ó, a terapia, a grande pegada da terapia que virou um sucesso hoje em dia, é muito bem falada. Por quê? Porque eles, além de priorizarem o uso do macacão, eles priorizaram um tempo maior de terapia, né? Então, são centros, por isso que não são centros que oferecem esse tipo de terapia, e aí o paciente tem que assinar um termo e se submeter a todas as regras dessa terapia. Então, por exemplo, essa terapia consiste no uso desse macacão terapêutico, né? E quando utiliza o macacão terapêutico, ele vai ter que passar por essa terapia intensiva, né? Então, com o uso da roupa, ele tem que se submeter a 80 horas de tratamentos realizados em 4 semanas seguidas, tá? Então, é como se a criança ficasse internada nesse centro, né? Então, é muita terapia intensiva, utilizando esse recurso, né? E por esse tempo que a criança tem que se dispor, a mãe e o pai tem que se dispor a ficar lá recebendo essa terapia. Então, é um conjunto, né? Do recurso com tempo de execução. Então, por exemplo, olha aqui, ó, que consiste essa terapia. Então, ela vai consistir em um programa de 80 horas de tratamento realizados em 4 semanas. 80 horas de tratamento realizadas em 4 semanas, diárias, né? Seguidas de 2 semanas de terapia de manutenção, e esse ciclo deverá ser repetido de acordo com a necessidade de cada paciente. Ficou às 80 horas, apresentou melhora, precisa de mais, né? Então, repete-se mais 80 horas, né? Então, é a junção do recurso, né? Do bom recurso com o tempo de aplicação do recurso. É muito interessante. Mais tarde, essa tecnologia desse terno, dessa roupa específica, dessa terapia, foi
foi compartilhada com os profissionais de reabilitação. Porque desde o início, o objetivo da roupa para os astronautas em si é a reabilitação, é a reeducação física, né? Então, eles perceberam que a ausência da gravidade era semelhante aos problemas físicos. A ausência de gravidade nos astronautas era semelhante aos problemas físicos que um paciente com PC apresentava, né? Então, atrofia, hipotrofia, déficit de equilíbrio, né? Déficit de equilíbrio de tronco, cervical. Acabava que os problemas físicos eram parecidos com os problemas de uma criança que sofre PC e é privada do seu movimento, da sua movimentação, tá? Então, por essa razão, eles decidiram adaptar a roupa desses pacientes, esse suíte, para os pacientes desse centro de reabilitação lá nos Estados Unidos, né? E aí, o que eles observavam? Eles observaram, né? Então, ó, pegou a roupinha, essa aqui é uma das primeiras roupas que a gente vai observar, tá vendo? Foi bem adaptada, as bandas elásticas, ó, resistência cervical com as bandas elásticas, resistência sagital aqui para o quadril, joelho, tornozelo. Então, para movimentação, para se movimentar, a criança tinha uma fixação central, mas ela tinha que vencer uma resistência, tá? Promovia-se uma resistência. Então, a gente observa a composição da roupa. No plano frontal e no plano sagital. Tá vendo as bandas elásticas? Então, ao mesmo tempo que fixa, fornece essa resistência. Em meados de 1990, uma clínica da Polônia deu um passo além e desenvolveu o primeiro modelo, que seria esse Adele Suite, tá? O primeiro a ser usado em crianças com paralisia cerebral, em 1990. Então, foi todo um processo, né? Que se iniciou com uma ideia e foi sendo adaptado. Então, aqui a gente está em 1990 já. Então, olha lá o que se consiste nessa terapia, nesse protocolo do Pedit Suite. É uma vestimenta ortopédica, macia, dinâmica, tá? Consiste no chapéu, colete, calção, joelheiras, calçados adaptados, porque a criança não pode escorregar, né? Tem que ser bem confortável, ortopédico, né? Interligado por essas bandas elásticas. O intuito básico era criar uma unidade de suporte que ia alinhar o corpo o mais próximo do normal possível, restabelecendo o correto alinhamento postural, a descarga de peso, fundamentais para a normalização do tônus e das funções sensoriais vestibular. Se nós formos lembrar lá do PC que a gente viu, do conceito da paralisia cerebral, o que falta, o que é o principal problema motor do PC? É a falta do reflexo postural, não é? Não tem coordenação, não tem equilíbrio, a criança não consegue ter esse reflexo postural, né? Então, o que o Pedit Suite vai oferecer? Tá vendo? Esse alinhamento postural esse alinhamento o que é o principal, visando o principal problema motor do PC, a falta desse reflexo, desse rearranjo, né? A criança não consegue esse rearranjo, esse realinhamento postural, tá? E aí, com esse suporte, né? Com essa descarga de peso, porque a roupa também vai fornecer essa descarga de peso, esse input sensorial, né? Por exemplo, se a gente for lembrar da terapia do Bobat, tinha muito descarga de peso, né? Tinha os tapings, que a gente não viu na prática, mas a gente viu na teoria, que é colocar o peso sobre as articulações, tá? Vai casar com essa descarga de peso aqui do Pedit Suite, né? Por quê? Porque eu tô lembrando que eu tenho que estimular minhas articulações para restabelecer esse alinhamento correto, para me vencer essa falta
desse reflexo postural, tá? E aí eu trabalho equilíbrio, trabalho arranjo postural, né? Tudo aquilo que vem a ser o que a problemática que a gente viu que as crianças com PC apresentam, tá? Então vem casar com essa terapia, casar com os principais problemas que a criança com paralisia cerebral apresenta. Ó, então a gente observa aqui nessa foto, que essas bandas, né, elas são ajustáveis, tá? Dependendo do peso da criança, do tamanho da criança, tá? Tem limite de altura, né? Então, ó, se a gente for observar essa fotinha aqui, as bandas elásticas elas são ajustáveis, e o que significa que pode aplicar uma carga, uma descarga de peso axialmente, né, de 15 a 40 quilos. Então, se a gente ver na foto aqui, a criança tem que, para movimentar, ela tem que vencer essas bandas elásticas aqui, e axialmente ela tem que vencer toda essa gama de elásticos aqui que está fixando ela axialmente, tá? Aqui vem o trabalho de arranjo postural, de reflexo postural, trabalhar esse equilíbrio, trabalhar esse axial, essa força de tronco, tá? Essa descarga de peso através disso. Então, tá vendo? Eu consigo aplicar uma carga axial, uma descarga de peso de 15 a 40 quilos, né? Então, eu posso trabalhar com criança e adultos também, tá? De 15 a 40 quilos. Muito interessante. Para o problema do PC e outras desordens que a gente vai ver, neurológicas que a gente vai ver agora mesmo. Então, quem criou, quem foi um dos fundadores do PediSuite foi o Leonardo de Oliveira, tá? Ele criou e ele trabalha no Instituto Americano que chama Therapy for Kids, tá? Ele é o que mais, é o terapêutico que mais desenvolveu esse protocolo, que mais trabalha hoje atualmente no mercado, que dá cursos. Ô, Palmira, não dá para entrar não, porque aqui não aparece o link não. Dele. Só aparece um monte de letra, não aparece o link para entrar. Ele tinha um filho com paralisia cerebral e ele adaptou, ajudou a adaptar essa terapia especificamente para o curso, para o filho dele. Então, ele é um dos cofundadores do PediSuite no Brasil. Ele trouxe para cá e trabalha nos Estados Unidos nesse instituto, que é o principal instituto americano, que é a Therapy for Kids. Vê se ele respondeu aí. Colo de 80 horas, a criança fica lá como se estivesse em regime de Ele te respondeu? recebendo a terapia, tá? Então, a Therapy for Kids é uma clínica, tá? Lá na Flórida, nos Estados Unidos, e foi criada para reabilitação do filho dele, que é o Lucas, que é hemiplégico em razão de uma anóxia cerebral. E ele precisou desses tratamentos eficazes e dessas terapias mais intensivas, certo? Então, hoje ele trabalha lá e dá cursos pelo Brasil afora. O grupo, então, percebeu que ele precisava adaptar o material, né? Eles perceberam que o material tinha que ser o mais confortável possível, né? Então, o que eles fizeram? Confeccionaram mesmo, um grupo da Therapy for Kids, eles confeccionaram esse macacão terapêutico e transformou e ajustou em um material mais transpirável, fácil de aplicar, fácil de remover, tá? E tá sempre em evolução contínua, né? Até hoje eles estão adaptando e estão buscando materiais mais confortáveis,
mais adaptativos, tá? E o que eles observaram? Que a integração sensorial foi também uma preocupação para os designers, né? Porque a criança, ela precisava dessa integração sensorial, né? Quando ela é submetida a essa terapia, o que a gente observa? Estímulos, como estímulos de integração sensorial, estímulos vestibulares, né? Estímulos visuais, estímulos auditivos, tá? Então, a integração sensorial, a cor, né? Uma roupa muito colorida, um tátil confortável, foi uma preocupação para esses designers, tá? Quando levaram em conta a confecção desse macacão. O macacão, então, ele é como se fosse um exoesqueleto, né? Um macacão terapêutico, ortopédico, que vai aumentar o quê? A habilidade do paciente em executar atos motores nos diferentes planos, tá? Plano frontal, plano sagital, né? Então, ele vai facilitar essa habilidade. Então, por exemplo, a terapia, ela é excelente, mas ela não é a única terapia para todos, né? Então, um paciente muito espástico, ele não vai conseguir. Um paciente que não tem nada de controle de tronco, perdão, não vai conseguir, né? Então, a gente tem que avaliar que paciente que eu posso facilitar essas habilidades, né? Então, não é toda terapia que vai ser perfeita para todos os tipos de PC, né? Então, são a topografia do PC, se ele é quadro, se ele é M, tem que ser elegível, tem que ser elegível para a técnica. Senão não adianta eu estar aplicando uma técnica que a criança não vai responder, né? Eu preciso ampliar as habilidades, mas a criança tem que ter alguma habilidade, tá? Então, quando a gente observa o Pedit Switch, que ele é combinado com a repetição dos exercícios, ele vai ter a habilidade de fornecer essa formação artificial, reforçar esses padrões motores corretos, né? Fazer com que os pacientes aprendam esses novos padrões, ganhem força muscular ao mesmo tempo que conseguem adaptar esses padrões. Então, trabalhar a abdução total do braço, né? Preciso de quê? Vem trabalhar essa abdução? É só força muscular? Não, ele precisa saber coordenação, né? Ele precisa ter coordenação, ele precisa saber trabalhar totalmente a eficácia da freagem, né? Precisa trabalhar toda essa coordenação global, essa coordenação fina. Então, ele vai ganhar força, mas ele tem que aprender todos esses padrões globais de movimentação nos planos que eu tenho, né? O plano frontal, o plano sagital, né? Preciso trabalhar isso através desses planos. O componente locomotor neurológico, ele é associado, então, ao treino de força muscular. Então, estou trabalhando o aprendizado motor juntamente com quem? Com a força muscular, tá? O que vai tornar essa terapia ideal para os muitos distúrbios neurológicos, em especial os pacientes com paralisia cerebral, tá? Então, a grande vantagem do uso da terapia seria o aprendizado motor, conjunção com a força muscular, tá? Então, seria o aprendizado motor em junção com a força muscular. Seria a grande vantagem. Então, vamos lá. Para isso, eu partindo do princípio neurofisiológico, o que a gente vai observar? Que a teoria por trás dessa terapia do macacão terapêutico, ortopédico, que está tendo alinhamento, estando o corpo em alinhamento, com suporte, pressão exercida em todas as articulações. A terapia intensiva vai reeducar o cérebro
para reconhecer os padrões de movimentos corretos e atividade muscular, tá? Então, esses são os dizeres lá do centro de tratamento que ajudou a criar as bases neurofisiológicas do princípio, né? Então, eu preciso saber que o meu cérebro deve ser reeducado para me conseguir reconhecer os padrões corretos de movimentação e atividade muscular, tá? Vamos só ver se eu tenho uma fotinha aqui para mostrar para vocês. Sim, não, tá? Então, eu preciso ter essa base neurofisiológica. O cérebro ele precisa aprender esse movimento. Tá vendo? Que nem todos os casos clínicos de PC vão condizer com a aplicação da terapia. Não posso aplicar em todos os casos. O paciente precisa ter uma base, um suporte para ele reconhecer, entender. O cognitivo dele tem que estar ao máximo presente possível quando se trata de treino, de reconhecer esses padrões, de incentivar essas atividades, tá? É o máximo de cognitivo que ele puder apresentar para estar trabalhando com essa técnica. Então, o sistema vestibular ele vai ter influência aqui no tratamento, tá? Eu preciso estimular o meu sistema vestibular. Ele é fundamental, porque ele vai afetar essa capacidade do movimento, né? Então, o tempo todo, vocês vão ver na fotinha ali agorinha, tem situações que o paciente fica como se estivesse flutuando, né? Ele faz um looping aéreo, tá? Então, ele vai o quê? Tá estimulando o quê? Esses órgãos sensoriais de adaptação, de sensação, de equilíbrio, através da fonte do sistema vestibular, estímulo do sistema vestibular, tá? Então, o corpo ele vai ter muitos órgãos sensoriais e vamos estar enviando essa informação do cérebro, porque o corpo está vivenciando a localização do espaço, né? Então, aonde que meu corpo e a cabeça está no espaço, eu vou estar em conexão com o meu cérebro o tempo todo, enviando essas informações e o corpo está seguindo o comando do cérebro, tá? Eu vou dar uma paradinha agora para dar continuidade, tá? Logo mando o link porque o tempo já está se esvaindo, tá? Já volto com vocês. Um minutinho, certo?